Glória a Deus. Amém? Gênesis capítulo 3. A gente vai ligar no verso 1, onde diz: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, puseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, porém que as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: aonde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença. Obrigado, Deus, pela tua palavra, pelo teu amor, que é imutável, Senhor. Sabemos que ele não muda. Sabemos que o teu amor, Senhor, ele nunca vai mudar. Obrigado, Espírito Santo, por nos dar sempre a oportunidade de estar na tua presença. Obrigado, Senhor, por ter nos chamado para fazer parte do reino do Filho do teu amor, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por cada toque. Obrigado pela tua presença, pela tua maravilhosa graça, pelo teu imenso amor, Senhor. Pai, nesta noite estamos aqui diante do Senhor. Pai, nos colocamos, Deus, aos teus pés, Senhor. E uma coisa eu te peço aqui nesta noite: faz a tua vontade, faz o teu querer, Senhor. Não é a nossa vontade, é a tua, porque a tua palavra diz que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então é a tua vontade que queremos viver, porque o Senhor não erra, o Senhor é perfeito. O Senhor é perfeito em tudo que faz. O Senhor não falha, o Senhor não tarda, o Senhor não se engana, porque nada sai do teu controle, Senhor. Então é para ti que estamos aqui nesta noite. Toca em cada coração, toca em cada vida, traz transformação em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém? Hoje, pode colocar a imagenzinha aqui, Julião, por favor? Hoje eu quero falar, o tema dessa ministração é Deus em uma busca implacável. Um Deus que está em uma busca implacável. Um Deus que nos ama, querido, de uma maneira que não dá para entender o amor de Deus. Um Deus que ama pessoas que não merecem. Um Deus que ama pessoas que é rejeitada. Mas Deus não rejeita, Ele olha para mim, Ele olha para você com os olhos de amor. E esse Deus, eu quero falar hoje, Deus em uma busca implacável. Querido, muitas pessoas, elas não conhecem essa verdade, existe uma verdade poderosa, que muitos não entenderam ainda. Não foi você que começou a buscar a Deus, foi Deus que começou primeiro em
uma busca implacável por mim e por você. Não foi você que começou primeiro a buscar a Ele, porque o ser humano, por sua natureza, ele falha, ele se distrai, até rejeita Deus, mas Deus, por sua essência, Ele se aproxima, Ele insiste, Ele nos chama, porque a essência de Deus é amar, a essência de Deus é amor, é a natureza dele. A Bíblia diz que Deus, Ele é amor. Essa é a natureza do Senhor, e desde o início da Bíblia temos um padrão. Desde o início o homem ele erra, o homem se esconde, mas Deus ele vai atrás. Lá no início você vê que Adão errou, Adão se escondeu, mas Deus fez o quê? Foi atrás. Isso é tão interessante, isso revela algo profundo. Deus ele não é passivo, Ele é intencional, Ele tem uma intenção de ir à procura do homem. Mesmo quando o homem foge, ele erra, ele se esconde, Deus continua buscando, porque o amor dele não depende da nossa resposta, depende da natureza de Deus. Há um Deus que ele é apaixonado, há um Deus que quando falhamos, erramos, Ele vai atrás, Ele nos chama, porque Ele nos quer próximo. Há um Deus que o amor dele não muda. Pastor, o que eu tenho que fazer para Deus me amar mais? Você não adianta fazer mais nada, Ele te ama mais, Ele já te amou de tal maneira. Nada que você fizer vai fazer Ele te ama mais, porque Ele já te amou, querido, e a prova de amor dele foi o Filho que Ele entregou por mim e por você. O que é que eu posso fazer, pastor, para Deus me amar mais? Não, eu não preciso fazer mais nada, você não precisa fazer mais nada, Ele já te amou de tal maneira. É eu e você que temos que amar Ele mais, se aproximar mais dEle a cada dia. Por isso que hoje eu quero falar sobre Deus e uma busca implacável. E em primeiro lugar, Deus busca o homem mesmo após o erro. Que é isso, pastor? Deus busca homens. Quando eu falo homens, é homens e mulheres. Para as mulheres falar, pastor, você está falando sobre os homens e a gente. Homem e mulher, quando eu falo. Deus busca homens mesmo após o erro. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 9, a qual a gente leu, vamos ler novamente. Gênesis capítulo 3, verso 9. Olha o que a palavra de Deus diz. Aí Gênesis capítulo 3, verso 9. Amém? Olha o que diz. E chamou o Senhor Deus a Adão e lhe perguntou o quê? Aonde estás? Querido, esse versículo é tão profundo, porque Deus é onisciente, um Deus onisciente que sabe de todas as coisas, um Deus onisciente que antes mesmo de acontecer, antes mesmo de me falar, de você falar, Ele já sabe o que eu vou falar, já. O que você está pensando nem saiu da sua boca ainda, mas Ele é onisciente, Ele já sabe o que eu vou falar, o que eu vou fazer, antes mesmo de acontecer. Agora, um Deus onisciente, Ele sabia exatamente onde Adão estava ou não. Ele sabia exatamente que Adão tinha pecado ou não. Ele sabia. Ele sabia que Adão tinha pecado, ele sabia que Adão tinha feito, mas mesmo assim ele vai lá e pergunta: aonde estás? Um Deus que busca o homem mesmo após o erro. Querido, isso mostra que Deus não queria informação, Ele queria trazer o homem de volta para o caminho. Ele vai atrás de Adão porque Deus queria trazer Adão de volta. Adão tinha pecado, Adão tinha errado, tinha comido o fruto que não era para comer, tinha desobedecido a ordem. Mas Deus vai ao encontro dele e pergunta para ele: aonde estás? Adão, ele não estava apenas escondido atrás da árvore. Adão estava escondido, querido, dentro da culpa, da vergonha e da consciência do pecado, porque Adão sabia o que ele tinha feito. Antes de Adão pecar, Adão tinha comunhão com Deus, mas depois do pecado, Adão teve medo e se escondeu. Deixa eu te dizer algo aqui nesta noite, não te assusta pelo que eu vou te falar, não se escandalize pelo que eu vou te dizer nesta noite, mas deixa eu te dizer, o pecado
Deus não se afasta de você por causa do pecado. É o pecado que faz a gente se afastar de Deus. É o pecado que nos faz andar longe de Deus. Adão tinha pecado ou não tinha? Deus se afastou? Deus foi ao encontro. Quem decidiu andar longe do Senhor foi Adão. Quem decide andar longe de Deus é o homem. É o ser humano que decide andar longe do Senhor. As pessoas, querido, a primeira atitude de Deus após o pecado não foi o julgamento. Quando Adão pecou, não foi o julgamento. Não. A primeira atitude de Deus depois do erro de Adão foi a busca. Ele foi buscar. Ele queria o homem de volta. Ele queria intimidade novamente. Se eu te dizer que nessa noite, talvez você está falando, pastor, eu errei, eu falhei. Mas Deus, Ele está à tua procura. Deus está em uma busca implacável. Deus quer trazer você de volta para o caminho. Ele não deixou de te amar. O amor de Deus não muda. O amor dele é imutável. Que é isso, pastor? Eu errei, Deus não parou de me amar. Não, Ele não parou de te amar. Deus quer trazer de volta você para o caminho. Deus quer trazer de volta para o lugar de conexão. Deus quer te trazer de volta para o lugar de comunhão. Deus, Ele não te aceita, Ele não aceita te perder. Deus, Ele, o Espírito Santo, Ele fica triste quando vê um homem andando longe, fora do propósito. Mas porque Deus busca o homem, pastor, mesmo após o erro. Porque Deus quer trazer de volta para o caminho, quer trazer de volta para o lugar da comunhão. Deus quer ter você, querido, ao lado dele, mesmo quando o homem foge, mesmo quando o homem erra, se esconde. Deus continua buscando, Deus continua indo atrás. Glória a Deus. Não, pastor, Deus deixou de me amar. Deus não deixou de te amar. Tem pessoas, querido, que se afastam da igreja, se afastam da oração, se afastam da presença por causa do erro. Começa a se esconder por causa do medo, por causa que errou. Deixa eu te dizer, o maior problema não é você errar. Que é isso, pastor? Não, o maior problema não está no erro. O maior problema é você permanecer no erro. Porque há um caminho de volta. Há um Deus de braço aberto falando, filho, eu te perdoo, vem. Eu quero te restaurar, eu quero restaurar a sua vida. Quero trazer você de novo para um lugar de comunhão. Hoje Deus está perguntando a você, aonde estás? Aonde estás? Aonde você está vivendo? E não é para te condenar, mas é porque Ele quer trazer você de volta. Aleluia. Ele sente saudade. Ele quer ter você novamente. A Bíblia diz que todos os dias, pela viração do dia, Deus vinha no jardim e conversava com Adão, face a face. Lugar de comunhão, lugar de conexão, mas agora foi quebrado. Adão come do fruto. E o ser humano é tão interessante que quando Adão come do fruto, Deus pergunta para ele, você comeu? Ele diz, foi a mulher que tu me deste. Aí Deus vai para a mulher fala, não, foi a serpente. O homem quer culpar Deus, porque Deus é uma mulher. Aí Deus vai da mulher, a mulher não, agora foi a serpente. Porque o maior problema não é o erro. O maior problema é você não assumir que está errado e querer transferir a culpa para os outros. Esse é o maior problema das pessoas. Ah, pastor, eu errei por causa de fulano. Ah, pastor, eu errei por causa de ciclano. Deus não queria saber se foi a mulher que tinha dado. Deus não queria saber se foi a serpente que tinha enganado. O que Deus estava ali, Deus já sabia. Deus queria restaurar a comunhão novamente. Sabe o que Deus estava esperando? Adão correr de volta e falar, Senhor, eu pequei, eu errei, mas o meu lugar é aos seus pés, me perdoa. E quando a gente chega diante de Deus com o coração quebrantado, deixa eu te dizer, se Deus está de braços abertos, querido, para te abraçar e restaurar a comunhão novamente. Segunda coisa, diga para a pessoa que está do seu lado, Deus busca quem está fugindo. Diga para ela agora, não adianta fugir não. Deus vai te encontrar. Glória a Deus. Aleluia.
Não adianta não. Você pode fugir de quem for, querido. Mas eu quero ver um homem fugir de Deus. Aonde você vai, Ele está. Aonde você pensa que ninguém está vendo, Ele está vendo. Aí você vai para um lugar falando, ninguém está me vendo, Ele está falando, estou aqui. Aleluia. Não adianta. Um Deus que busca quem está fugindo. Abra sua Bíblia lá no livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, verso 1. Jonas, capítulo 1, verso 1. Aleluia. Posso ouvir um amém? Pois estão entendendo? Dê um amém se quiser me entender. Aleluia. Glória a Deus. Jonas, capítulo 1, verso 1. Vou ler. Se você não encontrou, acompanhe aqui no telão. Diz a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Esponte vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Para Tars, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tars, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele, para ir com ele para Tars, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia uns aos outros: Vinde e lancemos a sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Ele respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez os céus, que fez o céu e que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque havia declarado. E disseram-lhe: O que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: Toma-me e lança-me ao mar. O mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então os homens remavam e esforçavam-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e lhe disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não façam cair sobre nós esse sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o ar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens e extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram voto. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites lá no ventre de um peixe. Deus que busca o homem que está fugindo. Deus que busca quem está fugindo. Querido, aqui Jonas ele não estava perdido, ele estava decidido a desobedecer. Jonas, ele não estava perdido, ele decidiu a desobedecer a Deus. Deus manda Jonas ir para mim, mas Jonas decide ir para onde? Para Tarso.
Direção oposta à vontade do Senhor. Isso revela que fugir de Deus não é acidente. Fugir de Deus não é acidente, é escolha. Porque Deus deu a direção, Deus mostrou o caminho, Deus disse a Jonas para onde era para ir. Mas Jonas decidiu fazer o quê? Desobedecer. Fazer a vontade dele. Mas algo poderoso acontece. Deus, ele envia vento. Deus levanta a tempestade. Deus para um grande peixe contra Jonas. Algo poderoso começa a acontecer. Observe, tudo coopera para trazer aonde? Jonas se volta. Jonas pega o navio. Jonas compra a sua passagem, pega o navio, tudo perfeito. Vai para o porão daquele navio e vai dormir. Mas quando Jonas está dormindo naquele navio, Deus manda vento. Deus manda a tempestade. Algo começa a acontecer, algo começa a sair do normal. Uma tempestade se levanta. E eu quero dizer para você, a tempestade não era falta de amor. Pastor, mas aquela tempestade que foi levantada contra aquele barco, o vento. Porque Deus fez isso, não é falta de amor. A tempestade que Deus levantou, o vento forte, era cuidado de Deus, para que Jonas não se perdesse. Deixa eu te dizer, querido, nem toda tempestade, nem todas as portas que se fecham, nem todos os sonhos que são frustrados na sua vida é o diabo. Às vezes é Deus fazendo dar errado, para que você não se perca no caminho. Às vezes é Deus fechando porta, para que você não pegue caminhos errados. Como eu falei, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E tem portas assim na minha vida e na sua vida, Deus vai ter que fechar. Deus vai colocar tempestade nas nossas vidas. E às vezes você vai falar, o diabo não é o diabo. É Deus te trazendo de volta para o caminho. Porque se Deus deixar você continuar, você se perde. Deus levantou tempestade sobre aquele mar. Deus é que com quem jogasse Jonas dentro daquele mar. Não era falta de amor, foi cuidado. Porque se eu te deixar ir, Jonas, você se perde. Um Deus, querido, eu quero falar para você que busca quem está fugindo. Jonas falou, eu vou fugir. Deus marcou um encontro, correu para trazer ele de volta para o lugar do propósito. Às vezes eu vi situações na minha vida e na sua vida, querido, que vai vir tempestade. Porque se Deus quisesse destruir Jonas, ele não mandava tempestade, ele mandava juízo. Simples e fácil para destruir Jonas. Ele não precisava destruir Jonas com tempestade, por vento. Se ele quisesse destruir a vida de Jonas, ele tinha mandado juízo contra aquele barco. Existe tempestade que você tem que entender que nem sempre vai ser o diabo. Tem portas que Deus tem que fechar na nossa vida, porque se continuar aberto a gente esquece ainda. Tem portas que Deus vai ter que fechar, porque a gente às vezes está achando que é bênção e Deus está falando que não é. Cuidado que nem todas as portas que se abrem são bênçãos. Cuidado que aonde a gente vê muito dinheiro, fala não, é bênção de Deus, cuidado. Dinheiro, fama não garante vida na eternidade. Cuidado. Tem nem todas as portas que vão ser abertas para você. É Deus não, querido. Às vezes Deus vai ter que fechar. Às vezes isso é Deus dizendo, esse não é o caminho. Esse não é o caminho. Jonas estava tranquilo, Jonas estava dormindo. Parecia tudo perfeito. Calmaria. Vou dormir em paz. Mas de repente vem sobre aquele barco uma grande tempestade. E vão tirar a sorte. E quando vão tirar a sorte, cai sobre quem? Aí você fala, pastor, como é sorte? Que no meio de tanto homens, quando vai tirar, ainda cai para Jonas. Foi sorte. Porque caiu para ele, para Deus trazer ele de volta para o lugar do propósito. Um Deus, querido, um Deus que busca quem está fugindo. Não adianta você tentar fugir de Deus. Não adianta você tentar fugir dele. Ele vai te encontrar. Agora a escolha é sua. Ou pega o caminho de volta, ou vai continuar andando longe dele. Porque ele te encontra, ele te chama de volta.
Terceira coisa, diga para a pessoa que está do seu lado, diga: Deus busca quem ninguém valoriza. O Deus que busca quem ninguém valoriza. Querido, quantas pessoas estão aqui hoje que eram desacreditadas? Quantas pessoas estão aqui hoje que disseram que você nunca ia ser ninguém, que você nunca ia ter uma família, que você era um bêbado, que você era isso, que você era aquilo. Ninguém valorizava, mas há um Deus que valoriza. Sabe por quê? Porque Ele que te criou. Você é criação de Deus, você é filho de Deus. Um Deus que busca quem ninguém valoriza. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 19, verso 1. Lucas 19, verso 1. Lucas 19, verso 1. Eu vou ler, já não estou aqui no telão, você acompanha aqui por conta do horário. Olha o que diz. Entrando em Jericó, atravessaram Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, diga Zaqueu. Lembre bem desse nome. Maioral dos publicanos e ricos procuravam ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu ao sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E todos que viram isso murmuravam, dizendo: quem é esse? Dizendo que ele se hospedará com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres as metades dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O perdido. Querido, quem era Zaqueu? Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos, visto como traidor e rejeitado pela sociedade. Zaqueu era visto dessa maneira. Zaqueu era um publicano, ele cobrava impostos, ele era cobrador e era visto como traidor. Ninguém queria Zaqueu, mas Jesus queria. Todo mundo rejeitou Zaqueu. Algo profundo aqui é que Zaqueu ele sobe na árvore, mas a primeira atitude não foi de Zaqueu, foi de Jesus, que olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém me hospedar na tua casa. Hoje eu quero me hospedar na tua casa. Jesus não viu Zaqueu, ele não viu apenas Zaqueu, ele chama pelo nome. Era a primeira vez que Jesus estava passando naquele lugar. Era a primeira vez que Jesus ia passar ali. Zaqueu quer ver quem é Jesus. Zaqueu sobe na árvore, nunca viu Jesus. Zaqueu lá em cima. Jesus olha e não fala: ei, homem, desce daí. Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, chama ele pelo nome. Pode descer. Você é rejeitado pela sociedade. Ninguém te quer, mas eu te quero. Hoje eu quero ficar na tua casa. Glória a Deus. Um Deus, querido, que busca aquele que ninguém valoriza. Pastor, minha família não sabe, minha família não me valoriza. Há um Deus que te ama. Pastor, ninguém vê o meu choro. Há um Deus que vê as suas lágrimas. Pastor, ninguém se importa comigo. Há um Deus que é apaixonado por você. Há um Deus que te ama com todas as forças, querido. Ei, Deus, ele não vê como os outros veem. Ele não vê como as pessoas veem. Deus não vê dessa maneira. Lembra quando Deus manda ungir Davi? Samuel, quando chega lá para ungir Davi, ele olha os filhos de Jessé fortes, homens preparados para a guerra. Samuel entra e fala: encontrei o rei que tu mandasse ungir, forte, valente. E Deus olha para Samuel e fala: não é esse o escolhido. Sabe por quê, Samuel? Vocês estão vendo da aparência.
eu vejo o coração. Deus não vê como o homem vê. O homem olha pela ótica humana. Deus não. Deus está olhando o coração. Talvez hoje você está falando, ninguém me valoriza, pastor. Um Deus que valoriza, Ele busca aqueles que ninguém valoriza, querido. Ele não define você pelo seu passado. Eu errei. Zaqueu era cobrador de impostos. Ele era um publicano, mas Deus não estava olhando para o passado de Zaqueu, não. Porque Deus não olha para o seu passado. Deus dá um presente e um futuro para você. Ele dá uma nova vida para mim e para você. Deus tem uma história para mim e para você. Ele não vê potencial onde os outros veem erro. Os outros olham para você, está vindo erro, e Deus olha e fala, eu vejo potencial. Você olha para você e fala, Deus, eu não sou ninguém. Deus fala, você tem um potencial. Aonde as pessoas estão vendo erro em você, Deus está vendo um potencial. Onde as pessoas estão olhando para você e falando, nunca vai ser ninguém, Deus fala, você vai ser um instrumento nas minhas mãos. Olha aí. Lembra de Paulo? Quem era Paulo? Perseguidor de cristão, matava os crentes. Tem um encontro com Deus, está no cavalo. E agora ele está cego. E Deus manda ir lá orar por ele. Vai lá e ora por ele. Não, Senhor, ele mata os crentes, ele persegue os crentes, eu não vejo o que ele está fazendo. Deus fala o quê? Vai lá e ora por ele. Ele vai ser o grande pregador, o grande homem de Deus nas minhas mãos. Eu vou salvar muitos gentios através dele. Você está vendo ele desse jeito, mas eu vejo o potencial que ele tem. Essa é a visão de Deus. As pessoas veem erro, Deus vê potencial. Talvez você está olhando para você e falando, pastor, mas eu, sim, é você. Deus valoriza aqueles que ninguém valoriza. Aonde ninguém escolhe, aonde ninguém te escolhe, aonde você é escanteado, Deus te chama, fala, vem. Você é rejeitado? Então vem. Porque a Bíblia diz que Ele veio salvar os perdidos. Aqueles que ninguém dá nada. Aqueles que ninguém valoriza. Há um Deus que valoriza aqueles que ninguém valoriza. E por último, para encerrar, diga a busca mais profunda. Diga para ela, fui na cruz. A busca mais profunda de Deus, uma busca implacável. Um Deus que não desiste do homem. Você já pensou se Deus desistisse da humanidade? Quantas vezes, querido, dizemos não para Deus? Quantas vezes viramos as costas para Deus? Quantas vezes damos desculpas a Deus? Desculpas que convence o pastor, convence o seu líder, convence não sei quem, mas as minhas desculpas e a tua desculpa, não precisa me responder, será que convence a Deus? Será que as nossas desculpas estão convencendo a Deus? Porque muitas vezes você pode chegar aqui para mim e falar, pastor, eu fiz isso e isso, e eu acreditava que você fez e não ser uma verdade. Você me convenceu. Mas deixa eu te lembrar de algo, querido. Com toda sinceridade, você pode me convencer, eu posso acreditar em você. Deixa eu te dizer algo com sinceridade de coração. Não sou eu que vou te dar a tua salvação. Você convenceu a mim, você me convenceu, mas a minha e a tua salvação não depende de mim, depende de Deus. Então não vive uma vida querendo me convencer, querendo convencer o seu líder, querendo convencer as pessoas, porque é com Ele. É com Ele. Mas esse Deus é uma busca tão implacável, é uma busca tão implacável pelo homem, que apesar de cada falha, apesar de cada erro, cada não, Ele está lá batendo na porta. Se você deixar eu entrar, Ele transforma a sua vida. Aleluia. Se você deixar eu entrar na sua vida, eu mudo tudo. E é um Deus que entra e Ele muda. Aleluia. E não é pela metade, Ele muda por completo. Porque é um Deus que é perfeito. E por último, como eu falei, a busca mais profunda foi da cruz. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 3, verso 16. João 3,16.
João 3,16. Amém? Olha o que diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você entende o que é isso? Eu vou ler novamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Querido, a cruz não foi um plano emergencial. Não foi um plano emergencial, ela foi um plano eterno. Não foi algo que foi apenas uma emergência, um momento. Não. A cruz ela foi um plano eterno. Deus viu o homem perdido e ele decidiu não abandonar. O homem estava perdido. A humanidade não tinha mais jeito. Mas Deus, quando vê o homem perdido, Deus não decidiu abandonar. Ele não mandou anjos. Entenda o que é isso. Deus não mandou anjos. Deus não mandou profetas. Ele decidiu vir ele mesmo. Ele desceu dos céus. Ele se fez homem. Habitou entre homens. Sofreu como homem. Foi humilhado como homem. Sabe por quê? Porque ele viu eu e você perdido. Mas mesmo assim ele não desistiu. Ele podia ter enviado anjos. Ele podia ter enviado os profetas. Mas ele decidiu vir ele mesmo nos resgatar. Em uma busca implacável, esse Deus decidiu vir pessoalmente. Sabe por quê? Porque Ele me ama, Ele te ama. Tudo isso Deus fez por amor. Na cruz veio a justiça sendo cumprida, o amor sendo revelado e a graça de Deus sendo liberada sobre a nossa vida. É uma busca implacável, querido. A cruz é Deus dizendo, mesmo sabendo tudo sobre você. Quando olhamos para a cruz era Deus dizendo, mesmo sabendo tudo sobre você, mesmo sabendo seus erros, mesmo sabendo seus defeitos, eu escolhi te amar. Isso é o amor de Deus. Isso é uma busca implacável. A salvação ela não é uma conquista, é a resposta do amor de Deus pela humanidade. Ela não é conquistada. Pastor, como eu conquisto a salvação? Você não conquista. É pela graça. Não é dom de homem. Não é mérito humano. Não. A salvação não é pelo que eu fiz. A salvação não é pelo que você faz. A salvação é pelo que Ele fez lá na cruz. Pastor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Não é o que eu tenho que fazer, é o que Ele fez. Porque a salvação não depende de mim, ela não depende de você. Por isso que você ouve muitas pessoas falando: ah, tão bonzinho, agora tu quer ser salvo, Tiago. Porque as pessoas acham que a salvação é mérito humano. Salvação não é mérito humano. Porque se a salvação fosse mérito humano, ninguém aqui seria salvo. Se a salvação fosse mérito humano, deixa eu te dizer, ninguém aqui seria salvo. Mas a salvação não é pelo que eu fiz, não é pelo que você fez, é pelo que foi pago lá na cruz. É pelo que Ele pagou. Quando Ele morre naquela cruz, sabe o que Ele está dizendo? Eu estou levando os teus pecados, eu estou pagando as tuas dívidas, eu estou te libertando agora. Você é pecador, agora você é inocente. Você tinha culpa, agora você não tem mais. Você não tinha conexão com meu Pai, agora eu estou trazendo conexão novamente. Eu estou trazendo você de volta ao caminho novamente. Na cruz Ele estava fazendo o homem se conectar com Deus novamente. E uma busca implacável. Ele decidiu pegar o meu pecado, o teu pecado, a minha dívida, a tua dívida, toda a culpa e colocar sobre Ele. E falar novamente, em uma busca implacável, eu estou trazendo você de volta para o caminho novamente. Eu estou trazendo você de volta agora para um lugar de comunhão. Deus não está fugindo do homem.
Deus está indo ao encontro. Agora, nesta noite, você tem a decisão de andar com Ele no caminho novamente ou você anda longe. Glória a Deus. A escolha é nossa. Aleluia. A escolha é nossa. Ele nos dá a chance de andar com Ele novamente. Agora a decisão é nossa, querido. Ou você anda com Ele ou você anda longe. Não é pelo que você fez, não é pelo que você vai fazer, é pelo que já foi feito. Aleluia. Já foi pago. Tudo já foi pago. Pastor, e o meu passado, ele se joga no mar do esquecimento. E te dou uma nova vida. Esse é a nova criatura agora em Cristo. Aleluia. As coisas velhas se passaram. Está te chamando para viver algo novo. Em uma busca implacável, é um Deus que faz isso, que pega o nosso pecado, tudo que era nosso, e Ele joga no mar do esquecimento e nos chama para viver nova vida com Ele. Porque Ele não desiste do ser humano. Deus não desiste do homem. Se Deus quisesse desistir do homem, Ele teria desistido no primeiro momento, lá no Jardim do Éden. Ali era uma oportunidade. Deus destruiu toda a humanidade, errou, destruiu aqui, mas Deus não fez isso. Deus continua em uma busca implacável, nos dando uma oportunidade. Amém? Fica de pé no seu lugar.